Olá, seja bem-vindo ao canal do IFAR Cursos. O IFAR apresenta para você a análise da parte discursiva do edital do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Edital que fará com que muitas vidas sejam alteradas a partir da aprovação no concurso. Então, venha conosco. A única coisa que a gente pede, já que essa análise ela não tem custo, ela é feita de bom grado para que você entenda claramente quais são os quesitos, os critérios adotados pela banca, é que você nos dê aquela forcinha. Inscreva-se no nosso canal. Nós postaremos de maneira frequente dicas, orientações para a prova do Corpo de Bombeiros, e eu tenho uma novidade para vocês. Curso de gramática voltado para a banca IDECAM. Serão 25 videoaulas, 5 estarão disponíveis aqui no YouTube, abertas, e as demais você fará um cadastro rapidinho no site do IFAR e terá acesso às nossas 25 videoaulas, foco concurso do Corpo de Bombeiros, banca IDECAM. Mas vamos ao que interessa, conversa fiada já foi, vamos lá. Redação. Redação costuma ser o terror dos candidatos que têm a habilidade técnica e a facilidade imediata para a resolução de questões objetivas. Normalmente, o candidato, quando ele tem um desempenho muito bom na parte objetiva, ele tem algum receio da redação. Professor Vitor, sempre? Não, não disse sempre. Eu disse que é normal, que é comum que isso aconteça. Algumas questões relacionadas a afinidades. E como esse é um concurso que cobrará química, física, matemática, biologia, a tendência é que aqueles candidatos com maior afinidade com as áreas de exatas, eles se interessem pelo edital. Significa que eu não sou bom em humanidades, que eu não sou bom em linguagens, professor, nada disso. Como eu disse, é uma questão de afinidade. E a nossa tendência é praticar aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz prazer. Então, vamos dar uma resgatada em relação à língua portuguesa, vamos promover as orientações relacionadas à parte redacional e simplesmente buscar aquela pontuação máxima. Vitor, é possível alcançar a pontuação máxima no concurso? Claro que é. O que eu preciso fazer para garantir uma pontuação máxima no concurso? Ao longo da nossa conversa aqui você descobrirá, mas tem alguns pontos que são importantes. Ponto de partida: você tem que evitar ser eliminado. Esse é o primeiro aspecto. A sua redação vale 50 pontos e o edital é bem claro em relação à nota mínima para que você não seja eliminado da prova discursiva, da etapa discursiva. Você tem de tirar 50% da nota no mínimo. Então estamos falando de 25 pontos no mínimo, 25 pontos no mínimo, que tem que ser conquistados pelo candidato. Professor, mas é muita nota, e eu posso te garantir que não. Sabe por que não? Porque o princípio básico para que você consiga conquistar pelo menos metade da nota é você ter clara na sua mente a diferença entre texto dissertativo e texto de qualquer outra natureza de construção, ou seja, texto com natureza narrativa ou texto descritivo. Então, se você sabe essa diferença essencial, você já parte com uma pontuação bacana. E o segundo aspecto é que você fique no assunto, que você fique preso ao tema. Ou seja, se você sabe a tipologia e fala do assunto, as conquistas elas são naturais. As punições é que são situações eventuais, mas a naturalidade da conquista da nota é um pré-requisito que você, como candidato, já tem. Então vamos lá, vamos começar? Prova discursiva, Corpo de Bombeiros, uma análise completa aqui relacionada aos aspectos mais importantes. Hoje nós falaremos de perfil da banca, anatomia do edital e alguns critérios de correção. Não vou entrar ainda na matemática do erro, que ela é um pouquinho mais profunda para que você faça cálculos relacionados ao que você perderia de notas ou não, mas eu já posso antecipar que isso é muito bom. Por que que é muito bom? Quando você sabe o tipo de erro cometido e o peso da punição, você consegue entrar com recursos específicos, somando e buscando notas que fariam com que você subisse muitas posições ou que você não fosse eliminado, fosse recolocado na concorrência. O que que eu quero dizer com isso? Lá vem. Vamos lá começar a usar exemplos bem focados. Eu trabalho diariamente com produção redacional, elaboro recursos diariamente e posso te garantir que eu entendo a dinâmica das bancas. Então, um aspecto que chama atenção é quando a conquista de nota por meio do recurso, ela é impactante. Quando eu falo impactante, eu me refiro a, por exemplo, um concurso, e aí eu vou usar a banca Sebrasp como exemplo. Concurso da Anvisa, 2024, ano passado. Concurso, a nota da redação era 10.
Um candidato me procurou por um recurso, por quê? Nota 10, mínimo na redação, 5. O candidato tirou 1,2 na redação. 1,2 me encaminhou ao espelho de correção, eu avaliei os critérios, peguei o padrão de resposta divulgado pela banca, fiz o alinhamento entre os argumentos do candidato, o que estava contido no documento chamado padrão de respostas, e a banca deu retorno, dizendo: recurso acolhido, recurso acolhido, recurso acolhido. A nota do candidato saiu de 1,2 para 6,2. É só procurar, tem amplamente informações divulgadas a respeito disso. Eu sempre faço essas divulgações, tentando respeitar pelo menos o mínimo de comprovação social, que é o nome do candidato. Então, se você procurar, você vai ver essas movimentações. Para o concurso do STM agora, eu elaborei um recurso, STM 2025 está em fase ainda de de avaliação biopsicossocial e avaliação de heteroidentificação, então é um concurso que ainda está em andamento. Também elaborei recurso. 20 era a nota mínima do total de 40. O candidato tirou 15,37. Impetrei o recurso e a nota foi para 21,4. O candidato voltou tanto para a competição dentro das cotas, quanto para a competição na ampla concorrência. Então, os critérios de correção aqui vinculados à matemática, do erro, o peso que o erro tem, facilita muito o pedido do instrutor recursal. Facilita muito o pedido de quem vai renovar ou tentar resgatar notas. Eliminação sumária, dá para falar um pouquinho aqui também. Agora, estratégia de produção de textos, vou falar com vocês quando as aulas de redação, que também estarão disponíveis aqui, forem divulgadas, ok? Vamos avançar um pouquinho então? Olha só, a banca. A sua banca, ela não é uma banca que precisa trazer para o seu colo o desespero. Ela não é uma banca que vai trabalhar com inovações absurdas e com temas fora da concepção regular. O seu edital, ele já tem um nível de cobrança elevado. Então, possivelmente, o tema da redação vai ser um tema alinhado com situações cotidianas, situações sociais, situações que fazem parte da dinâmica do nosso país e de uma compreensão de mundo, mas sempre vinculada às nossas necessidades. Então, não precisa esperar nada relacionado ao nonsense muito absurdo, por exemplo, como aconteceu no concurso do MPU. MPU para a área judiciária, especificamente direito, o tema da redação foi relacionado à conquista espacial, Marte, inovações, entendeu? Que está muito, muito, muito fora. Eu conheço um candidato que adorou. Ele falou o seguinte: professor, eu estava esperando uma prova pesada de direito constitucional, jurisprudências, compreensões. Quando apareceu ali, ó, eu abri um sorrisão. Tá dentro. Tá dentro do quê? Tá ali selecionado entre os candidatos que estão seguindo as etapas. Então, na sua banca não há necessidade de nada absurdo não, ela vai trabalhar com um tema consistente, com um tema com perspectiva de produção, né, porque isso é o mais importante, você tem que fornecer para o candidato, situações temáticas que permitam que ele expresse a sua compreensão de mundo, a sua percepção, o seu domínio vocabular e a sua noção de correção gramatical. Então, características da banca: a obviedade no tema, formalidade absoluta e correção meticulosa. Não vacile. Não considere que erros gramaticais que poderiam ser atropelados, esquecidos, abandonados por alguma banca um pouco menos criteriosa na correção, que isso deve acontecer. Não vai. O examinador será criterioso em relação às normas gramaticais. Isso fica evidente na definição do quadro de punições, certo? Avançando aqui, temas recorrentes que a Banco-Idecam costuma trabalhar: segurança pública, ética e cidadania, sociedade e tecnologia, meio ambiente. Interessante que tem no conteúdo programático do seu edital uma parte relacionada à agenda ambiental. A gente está falando aí de COP30, a gente está falando de, no ano passado, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de legislação consistente, a gente está falando de flexibilização do licenciamento ambiental que aconteceu agora há pouco. Percebeu que a profusão de informações é gigantesca? Sabe qual é o problema disso para você? É que você precisará de informações técnicas. Você precisará inserir informações técnicas, os nomes adequados das ações, as indicações formais específicas das legislações, com seus detalhamentos, com as suas especificações, com os seus direcionamentos.
Perceba que o edital foi bem claro que meras citações de leis ou de situações que pareçam ou arrotos, né, que pareçam demonstrações de conhecimento, não são validações garantidas por si só. Simples assim. A mera citação de uma lei não garante que você tenha conhecimento daquele argumento. Ao citar a lei, você precisa estabelecer a conexão da lei com o tema, minimamente especificar o seu alcance e o seu objetivo. Se você até puder, trate dos efeitos que essa lei produz, além do alcance e os efeitos. Entendeu que o argumento não pode ser raso, que não pode ser superficial? A mera citação não é garantia de ganho de pontuação. Então, meio ambiente é o tema da vez. Eu acho até interessante que você dê uma lidinha depois, se puder, é bem rápido, na parte relacionada a incêndios florestais também, tem a legislação pertinente. Eu vou voltar aqui porque eu passei rápido. Ética e cidadania. Aqui reside o perigo. Aqui reside o perigo do pressuposto. Ah, eu sei falar a respeito de. Muito cuidado, porque aqui, envolvendo ética e cidadania, a gente está falando de acesso à informação, a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de políticas sociais, a gente está falando de acolhimento de direitos, direitos humanos também. Então, a questão aqui, a gente está falando de atuação do serviço público também, como você tem código de ética relacionada a determinadas áreas, determinadas profissões, você tem um código de ética geral que envolve o âmbito do serviço público de uma forma ampla. Você tem a percepção também de participação cidadã, você tem a noção de como o cidadão pode se manifestar, diante de determinadas possibilidades legislativas. É amplo mesmo, então não vá com a percepção rasa de que: "Ah, eu posso citar qualquer coisa aqui do que eu acho, do que eu percebo, do que eu considero". O que você acha, o que você percebe, o que você considera, são para sua vida privada. Para o concurso, eu preciso que você fundamente. Segurança pública é terreno complexo. Terreno complexo, eu recomendo, se você puder, que você assista a algum resumo, principalmente dos professores que trabalham com o direito penal, falando a respeito, eh, do que tem sido alvo de apreciação relacionada às mudanças também no Código Penal, tipo de crime, tipo de conduta, para que você abra um pouco a mente em relação a esse tipo de argumentação. O que tem sido debatido. Se você puder, dê uma olhada também rápida na bancada da segurança pública, tem comissões, tem parlamentares que atuam nessa frente, então dê uma olhadinha só para você ter uma ideia do que está acontecendo. E no mundo jornalístico, aqueles crimes que são crimes de comoção, crimes que acabam demandando a presença, por exemplo, do corpo de bombeiros em atuações alinhadas com as polícias. Vale a pena comentar o seguinte: no concurso agora da Polícia Federal 2025, apareceu uma questão, eu não me lembro se foi para o cargo de perito criminal, antropologia forense ou perito criminal genética forense, eu acredito que foi para o de antropologia, que a questão comentou o seguinte: nos casos de desastres em massa, a perícia criminal tem prioridade de acesso ao local. Olha só que coisa interessante. Em casos de desastres em massa, a perícia criminal tem prioridade de acesso ao local do desastre. Não, a prioridade é salvar vidas. A prioridade é do socorro. Depois a perícia chega. O que adianta a perícia chegar e encontrar pessoas ainda com vida? Ela vai periciar o quê? Então, efetivamente, a prioridade, vidas salvas. Depois entra o trabalho pericial, tá certo? Sociedade e tecnologia. E aqui, de novo, sociedade e tecnologia, a gente vai ter que falar de regulação de redes sociais, e eu recomendo que você tome muito cuidado para não entrar em assuntos que tragam um viés político, que você não manifeste ali naquela construção textual o seu entendimento, se você é favorável ou contrário, se você está aí levantando a bandeira do bandido não sei o quê, tá, cuidado, cuidado, independentemente do lado que você esteja, não são as opiniões que deverão estar ali na hora do texto. As suas opiniões, elas são as opiniões fundamentadas no devido processo legal, no processo democrático, na Constituição Cidadã, Constituição de 88, regras constitucionais claras e bem delimitadas, tudo bem?
os limites, as flexibilizações, elas são relativas. Ah, professor, mas e se perguntarem, por exemplo, do tarifaço do Trump? Se perguntarem, você vai tratar como sendo uma imposição que é desmedida em relação ao país, pois comprovadamente as relações comerciais são pró-Estados Unidos, ou seja, comprovadamente o Brasil importa mais do que exporta. Nota-se que há outro tipo de compreensão relacionada às medidas, mas que essas medidas devem ser revisadas no âmbito comercial. Simples. Ou seja, não há razão para você aprofundar o comentário que revele a sua percepção daquilo, e sim o que tecnicamente você avalia como sendo. Está na mesa de discussão. É isso que nós vamos tratar, ok? Avançando aqui, vamos lá. Vitor, você disse o seguinte, que eu tenho que no mínimo conseguir 25 pontos na nota que vale 50, ou da nota que vale 50, é isso mesmo. E para que isso aconteça, essa questão dos 25 pontos, eu preciso apresentar para você, como não ser eliminado, ou seja, como participar, como continuar o processo. O primeiro tópico, né, a primeira dica em relação a como não ser eliminado do processo é participar do concurso, você tem que fazer a prova, você tem que prestar o concurso, então nada de se atrasar, nada de chegar lá e falar: "Ah, não sei o que escrever, vou deixar essa redação em branco", não é esse o caminho é produzir um texto. Eu vou te dizer uma frase que ela é a frase que eu uso do fundo do coração quando eu trabalho mentorias com alunos, e o aluno chega totalmente bloqueado. E o aluno diz o seguinte: "Professor, eu não sei que escrever nada". Falei: "Se você escrever uma linha, eu aproveito". "Professor, mas eu vou escrever bobagem". "Se você escrever bobagem, eu tiro alguma coisa dessa bobagem". Escreva. Escreva, porque senão você não consegue competir. E em paralelo, eu vou usar a frase da minha mãe. Guarde essa frase para a sua vida, frase da minha mãe. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu virei para minha mãe e falei: "Ah, eu não quero fazer concurso para as carreiras militares não, não quero fazer concurso para agulhas negras, eu não quero fazer concurso para oficial, de força policial, eu não quero fazer concurso". Minha mãe olhou para mim e falou o seguinte: "É, interessante, pena que o verbo é o verbo errado". Eu falei: "Pena que o verbo é o verbo errado". "Como assim é o verbo errado?". Falei: "Eu não quero". Ela falou: "Não, você não quer não, não é querer, você não pode". Eu falei: "Posso ser o que eu quiser". Ela falou: "Você não pode". Por quê? Quem diz que quer ou não quer alguma coisa é aquela pessoa que criou condições para tomar essa decisão. Você já foi aprovado? Você já está ali entre os classificados? Você já foi convocado para tomar a decisão de querer ou não querer? Eu abaixei a cabeça e falei: "Não". Ela falou: "Então, não é que você não queira, é porque você não pode". Caramba, meu amigo, então, ó, mantra para o resto da vida. Não é o que você não quer, é que você não pode. Você vai virar e vai dizer: "Não quero ser bombeiro militar", quando você passar no concurso. Aí é uma decisão, tá certo? Então vamos lá. Dicas. O edital ele traz claramente formato e pontuação. Gênero, é o gênero dissertativo com o viés argumentativo. Número mínimo de linhas, 20. Número máximo, 30. Mínimo 20, máximo 30. Só que tem alguns detalhes aí. Por exemplo, você está lá na linha de número 21 e vai para a linha de número 22. E restaram apenas duas palavrinhas ali ou só uma palavrinha que você vai colocar. Essa palavrinha que vai para a linha 22, uma única palavra. Por exemplo, hoje em, final da linha, a palavra dia. Essa palavra que ficou na linha 22, uma única palavra. Conta a linha? Não, não conta. Você precisa ter no mínimo 2 palavras plenas com significados. E aqui já cabe uma explicação. O que são palavras plenas com significados? Quando você fala de palavra e de vocábulo, tem uma diferença. Vocábulo é qualquer coisa escrita. Palavra tem significado, tem compreensão plena do que ela traz como informação. Então, se você utilizar lá "de manhã" no final, você tem uma preposição e tem a palavra manhã com valor adverbial. O examinador possivelmente não vai considerar, porque ele foi bem claro em relação a cuidado com forçar a barra, deixando lá na linha seguinte palavras que sejam pertencentes às classes gramaticais de preposições, conjunções e cuidado com os artigos.
preposições e conjunções. Essas são as duas que são o terror da vida, tá certo? O candidato que escreve. Então, vai escrever, quer ocupar uma linha, 3 palavras, 4, ou seja generoso, não corra o risco ali de perder pontuação, perder linha por bobagem, não. Se são 20 linhas no mínimo, é óbvio que você terá condições de escrever no mínimo 25 linhas. Será o nosso trabalho a ser desenvolvido nas videoaulas que eu vou deixar disponível aqui para você. Eliminação, menos de, né, 25 para baixo, abaixo de 25 você está fora. E forma física. É interessante o examinador ter colocado isso aqui, porque ele colocou caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa. Então ele não quer aquela canetinha de ponta fina, porque a sua redação ela será microfilmada e o avaliador ele terá acesso ao que você escreveu na forma microfilmada e não o documento real, concreto, a sua folha de redação. Tanto é que você vai promover uma identificação, vai ser destacado ali um pedacinho, que é a parte da sua identificação. Para a segurança ali de dados, a gente vai chamar isso de informação anonimizável. É aquela informação que pode ser colocada em caráter anônimo, provisoriamente, ou seja, você separa a folhinha de redação do pedacinho que identifica o seu nome. Momentaneamente estão distintos, estão distanciados. E aí o que vai para o corretor é aquilo que tem o texto. A sua identificação ela vai ser reanexada ou o dado vai ser conectado, completado, ele vai deixar de ser um dado fragmentado quando a nota for quando ela for lançada ali no parâmetro de correção ou for ser inserida na estrutura final de classificação dos candidatos. Então, muito cuidado com isso. E aqui tem uma dica, que é uma dica que você tem que tomar cuidado, que é letras maiúsculas, prefira letras de forma dependendo da situação. A dica ela é um pouquinho mais clara do que o que está escrito aqui. O que que é efetivamente essa dica? Eu preciso que você entenda que essa dica quer dizer que letras maiúsculas ou iniciais maiúsculas devem ficar totalmente claras e diferenciadas em relação às letras minúsculas. O examinador vai punir o candidato em relação a isso. Letras maiúsculas e minúsculas totalmente diferenciadas, ok? Avançando aqui, rasura identificação. Escreveu fora do local indicado, rasurou, fez alguma coisa que parece ali uma marca de identificação, que possa dizer que você, candidato, é o fulano de tal José da Silva. Já era, está fora do concurso. Cópia de lei, como eu havia dito para vocês, a mera citação, não tem peso específico e validade da linha. A linha ela tem que ter no mínimo 2 palavras completas ou 2 palavras com significações plenas, beleza? E aqui, para a gente dar aquela caminhada para o final dessa análise preliminar, pilares da sua aprovação, planilha de pontuação. Aqui é que reside o filezinho da coisa, onde está a massa nobre, né, o tecido nobre que precisa ser consumido. O examinador estabeleceu 7 pilares aqui, 7 aspectos que serão avaliados, que farão a composição da sua nota no total de 50 pontos. Apresentação e legibilidade, manutenção do tema, articulação do texto, habilidade argumentativa, progressão e coerência, objetividade e clareza, norma culta da língua portuguesa, utilização gramatical adequada. E depois, esse item 7 ele se desmembra em partes específicas que mostram quanto será punido para cada tipo de erro cometido, ok? Então, vou passar aqui pelos 7 itens, comentários rápidos, para que a gente avance e já prepare terreno para a próxima aula. Apresentação e legibilidade, estética. Estética. Professor, minha letra é feia, não tem problema, sua letra tem que ser legível. Ou seja, bateu o olho, o examinador tem que conseguir ler o que está escrito ali. Ele não tem que ficar em dúvida em relação à palavra, porque senão ele vai lançar aquilo como erro de grafia. Outra questão. Ah, eu errei, saí riscando e rabiscando. Calma, como é que você corrige um erro na hora da redação? Um traço simples e só. Um traço simples em cima da palavra e você reescreve na sequência. Professor, mas na revisão que eu fiz, eu já tinha passado tudo a limpo e percebi que eu tinha uma palavrinha errada. Volte na palavra errada, risque e escreva acima. Por quê? A pontuação de estética, ela é uma pontuação que é ruim de ser perdida, mas as pontuações aplicadas aos erros gramaticais, elas são mais claras e são mais severas.
Então, quando você demonstra boa vontade em refazer o que estava errado, o examinador entende isso de uma forma natural, ok? Manutenção do tema. Quando você fala da manutenção do tema, significa que ao longo da sua redação, o assunto proposto pela banca, ele deve permear os parágrafos. Os parágrafos, eles são unidades que se coordenam e se alinham dentro de uma ideia de progressividade. Tanto é que ele fala aqui no item 5, progressividade e coerência. Ou seja, o assunto ele tem que ganhar segmento, ele tem que avançar. É a mesma coisa você estar conversando com alguém, a pessoa te contando uma história, de repente ela está ali promovendo rememórias, digressões, voltando, indo e vindo, e você fala para a pessoa, né, vira para a pessoa e fala: avança. Você tem clareza em relação ao que significa avançar? Avance, siga, diga. Tanto é que é uma técnica que eu vou te ensinar aqui, mas cuidado com quando você vai, com como, quando e com quem você vai usar. Quer saber se uma pessoa está mentindo? Sério? Se ela está te contando uma história e mentindo, do nada, pare, olhe nos olhos da pessoa e diga: "Só um instantinho, você começou a contar a história, mas você podia me contar essa história, de trás para frente? Você pode começar pelo final?" A pessoa não tem a menor condição de começar pelo final, sabe por quê? Porque a mentira, geralmente, ela vai sendo construída à medida que ela está barganhando com você. Você demonstrou maior ou menor interesse, ela amplia o nível da mentira. Você demonstrou incredulidade, ela procura elementos para reforçar que aquilo é verdade. Então ela vai construindo a mentira à medida que a interação com você ela vai sendo apresentada. Peça para começar pelo final, não sai. Não vai sair nada. Então, manutenção do tema significa, à medida que os parágrafos vão sendo construídos, a coerência textual vai sendo mantida e trabalhada, porque eles estão interligados. A articulação do texto, olha só que interessante. Quando você fala de articulação do texto, você precisa ter clara percepção de que um texto, dissertativo, no formato de uma redação regular, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se você pegasse um voo Brasília-BH, decolou, voou durante 1 hora e meia, pousou. E você tem os marcadores claros desses momentos. Quando o comandante diz: "Tripulação, decolagem autorizada". Você já se organiza melhor na cadeira e tem aquele momento de impacto, né, que vai subindo ali, você fica meio tenso, mas depois que atinge a altitude necessária, fica tudo mais tranquilo. E quando você vai chegando também para o pouso, geralmente há aquele aviso: "Tripulação, preparar para o pouso", e aí você também já volta para aquela situação de organização. Então, a habilidade argumentativa tem a ver também com a correlação com a progressão textual e a coerência. Objetividade e clareza, argumentos sólidos, palavras claras, simplicidade na escrita não significa pobreza vocabular, mas nós colocaremos um pouquinho de pimenta, de tempero ali na relação, escolhendo palavras mais significativas. Essa é a ideia. E respeito à norma culta, como eu disse, 20 pontos. É uma pontuação muito alta, e aí eu preciso trabalhar com você claramente o que que cada tipo de punição representará, ok? Então, só deixando claro, banca e Decã, ela não deve inovar de forma absoluta. Segundo, 50 pontos e você precisa de pelo menos 25. Não se preocupe em uma letra linda, mas a sua apresentação deve ser legível. Nada de rasuras que comprometam a apresentação visual mínima da sua redação. Posso errar? Posso e provavelmente irá. O examinador vai entender claramente que você errou, fez um risquinho ali, 2, 3 vezes, tranquilo. Ele não vai te punir por conta disso não, é natural. E outra questão que os parágrafos apresentem uma progressividade lógica com introdução, desenvolvimento e conclusão. O examinador não pode ter dúvidas em relação ao que você produziu no texto. E, por fim, a argumentação consistente. Mera citação de dispositivos legais não significa conquista de nota, conquista de pontuação. Grande abraço, muito bom conversar com vocês nessa parte preliminar. Utilizem o material que está à sua disposição em breve, videoaulas de produção redacional, dicas técnicas e orientações para que você alcance a nota 50 na sua redação. No link do vídeo está aí uma música da qual eu gosto bastante, que é a minha playlist motivacional. Abraço, inscreva-se no canal.